Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde a gente analisa o crescimento da receita das empresas sob uma perspectiva científica. A gente se considera tipo uns nerds de receita, uns nerds do crescimento. Eu espero que você seja assim também. Se você pega um papel e uma caneta, que agora a gente vai analisar um estudo fantástico. Um estudo que mostra basicamente o mapa baseado em dados das empresas que atingiram 50 milhões de reais, de dólares no caso, né, porque o estudo foi feito com empresas americanas. Mas a gente vai analisar um estudo do 0 aos 50 milhões de receita, como é que essas empresas se parecem do ponto de vista de dados. A gente vai analisar algumas coisas, tem alguns dados aqui que eu já trouxe em outros vídeos, mas hoje eu decidi abrir esse estudo para vocês. E eu trouxe, logicamente, né, eu peguei esse estudo de um fundo, né, lá do Vale do Silício, chamado Iconic Growth. Então, se você não conhece, sugiro que você se inscreva ali na newsletter deles e comece a ler aquilo que eles estão produzindo de conhecimento. E aí, o que eu queria te dizer, para a gente começar esse negócio aqui, é o seguinte. Esses estudos que eles produzem alguns por ano. São estudos densos, que tem, 60 slides de muitos dados. Então, assim, tem uma densidade de conteúdo muito grande. E aí, o que eu queria te pedir? Eu queria te pedir para que você viesse comigo, prestasse atenção aqui no que a gente está fazendo, porque esse é o tipo de estudo que a gigante maior parte das pessoas não tem paciência para sentar e olhar esses estudos e entender o que eles estão querendo dizer. E a gente vai falar como é que se parecem as empresas que atingem 50 milhões de dólares de receita e jogam a Champions League dos Estados Unidos, a Champions League das empresas. E qual é o meu grande objetivo com isso? Meu grande objetivo com isso é diminuir o gap entre as empresas do Vale do Silício e as empresas do Brasil. Eu morei lá durante 6 meses e agora o meu grande objetivo é diminuir a distância entre as empresas que estão lá e as empresas que estão aqui e fazer com que nós, eu e você, sejamos capazes de jogar a Champions League das empresas também. Beleza? Vem comigo. A gente vai analisar aqui, no primeiro ponto, o foco da nossa análise está nas empresas de estágio inicial e nas empresas de crescimento inicial, que é o que eles chamam de early stage e early growth. E aí depois tem as empresas que estão em escala e pré-IPO, que a gente não vai analisar aqui porque são empresas de um nível de complexidade muito alto, que pouquíssima gente está nessas empresas, e eu imagino, sinceramente, que se você é o dono de uma dessas empresas, você provavelmente não vai estar assistindo um vídeo no YouTube, você vai estar fazendo alguma outra coisa. Mas, como nós não chegamos lá ainda, mas chegaremos, eu e você, nós chegaremos lá. Eu fiz metade dessa trajetória, cheguei a 30 milhões de faturamento e agora estou caminhando próxima metade, para chegar nos 50, 70, 100, 200 milhões de faturamento. Então, primeiro grande coisa que eu queria olhar aqui com vocês é o seguinte. Foram analisadas 67 empresas abaixo de 50 milhões de receita, só que foram as empresas que mais cresceram nos últimos 10 anos. O gráfico ao lado mostra, né, a taxa de crescimento anual. Vou pedir para a produção subir aqui a análise desse estudo para vocês poderem ter, né, aqui todo o slide e também me seguir aqui no Instagram e nas redes sociais, se inscrever no canal, deixar o seu like, mandar para o seu amigo que também tem uma empresa ali que gostaria de estar no hall da Champions League, e vamos nessa. Primeiro ponto aqui as empresas que estão entre os 0 e 20 milhões de receita, eu vou usar aqui de receita, não vou dólar ou real, sinceramente não é o grande ponto é o tamanho da estrutura necessária para gerar essa quantidade de receita. Né? Então essas empresas que estão entre 0 e 20 milhões de receita anual, elas estão crescendo a uma taxa de 120% por ano. Então, vale a pena você olhar aí qual é a taxa que você está crescendo anualmente para entender. Essas empresas, então, mais do que dobram a cada ano que passa. Um pouquinho mais do que dobram, né? A gente vai olhar exatamente isso aqui. Já vou trazer esses dados abertos. E as empresas que estão em crescimento inicial, quando elas chegam ali entre os 20 e 50 milhões, essa taxa de crescimento obviamente cai, né? Porque a estrutura fica mais pesada, mais densa, mais complexa, e aí a empresa também, você já está pegando o mercado com uma velocidade maior, então você começa a crescer a uma taxa menor, né?
você começa a crescer a uma taxa decrescente. Então você começa ali a ir para o lado dos 85%, né, de crescimento anual. E basicamente essa é a primeira análise, a primeira base de comparação que eu gostaria que você fizesse com a sua realidade. Então pegasse as suas planilhas do financeiro, chamasse o seu financeiro e falasse assim: bom, senhor analista financeiro, a que taxa estamos crescendo, né? Vamos ver aqui quão longe a gente está desse negócio. Outra coisa que eu já trouxe em outros vídeos, né, mas que eu vou trazer aqui de novo, porque isso é especialmente importante. Aí você fala assim: porra, Gil, mas todo vídeo que eu assistir você vai falar disso? Vou porque isso acontece e eu aposto que se eu fizer uma reunião com você, eu vou achar coisa que você está fazendo que está indo para essa direção, onde você vai cair num platô de crescimento e vai ser pior para você. Então é melhor que eu fique enchendo o teu saco e você lembre o que você tem que fazer, do que a gente deixe o problema debaixo do tapete e você não faça o que tem que ser feito. Pode ficar puto, tá tudo bem. Então o platô de crescimento é uma das coisas que eu gostaria que você olhasse. E aí o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que geralmente as empresas que estão entre os 15 e 25 milhões de receita atingem um determinado, né, teto ali por dois grandes motivos. O primeiro grande motivo é a incapacidade que elas têm de fazer a transição da venda feita pelo fundador para a venda feita pelo time. Então essa é a primeira grande coisa. E a segunda grande coisa é a incapacidade dela de sair do mercado inicial. Você já ouviu falar do Cruzando o Abismo, né? Então Cruzando o Abismo é um livro que foi escrito por um hoje senhor chamado Geoffrey Moore, que no título original é Crossing the Chasm. E aí você talvez já tenha visto essa curva de adoção do produto, né? A curva de adoção de produto ao longo do ciclo de vida de uma empresa. E aí o que acontece é que quando você começa a vender a sua empresa, você vende para os innovators, né? Para os inovadores, a galera que está super predisposta a tomar risco, né? Vamos aí, vamos ver qual é que é. Aí depois você vai ali para a galera que está nos early adopters, né? Que é o pessoal que já tem um comportamento um pouco mais, um pouco menos arriscado, né, como os inovadores, que já esperaram uma certa fatia do mercado adquirir para poderem começar a usar um determinado produto, mas ainda assim são parte do mercado inicial. E aí, essa característica, e aí só para dar nome aos bois aqui, eu tenho alguns termos muito legais em inglês, né? Os innovators, a gente pode chamar dos 3 Fs que os americanos falam: Friends, Fools and Family, né? Então, seus amigos, a sua família e os tolos que você consegue enganar. E aí, beleza, você vendeu para essa galera, você deu uma validada ali, entregou, viu o que funciona, viu o que não funciona, começa a vender para uma outra galera, que é uma galera que já não é mais do seu ciclo pessoal. É uma galera que, enfim, você está fazendo ads no Instagram, você está fazendo conteúdo, você está fazendo ali algumas outras coisas que estão te ajudando, né, a trazer outros tipos de leads, e isso está fazendo com que você atinja já um mercado que está um pouco mais fora da sua bolha. O desafio, meu caro nerd de receita, minha cara nerd de receita, é dar o outro passo. É você conseguir cruzar o abismo. Cruzar o abismo. Cruzar o abismo significa você sair dos early adopters e ir para early majority, né? E essa maioria inicial, achar essa maioria inicial já é bem mais complexo do que achar os early adopters, né? Porque ali você precisa já ter um nível de validação muito maior, você precisa ter um nível de certeza muito maior, você precisa ter prova social, você precisa ter case, você precisa de uma série de coisas. E aí eu sugiro que você, inclusive, assista o vídeo do próprio Geoffrey Moore falando sobre isso. Eu tive a oportunidade de assistir um workshop com ele em Sunnyvale há alguns meses. E o nome desse workshop chama Mastering the Art of Go-to-Market. E aí você pode, eu vou deixar o link aqui para você assistir, beleza? Então, aí você assiste e vai entender do que eu estou falando. Indo para o nosso próximo ponto aqui, a gente vai analisar agora os drivers do crescimento. E para isso, primeiro a gente vai analisar o arquétipo do crescimento. Você talvez já tenha ouvido falar daquele arquétipo que muitos fundos de venture capital usam, né, e muitos fundadores usam também para planejar os seus crescimentos, que é o tal do triple, triple, double, double, double. Nunca ouviu falar? Se você não ouviu, é triplicar, triplicar, duplicar, 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 em termos de tamanho. Então, você deveria, portanto,
conseguir atingir os primeiros, né, a partir sempre do primeiro milhão, né? Bateu o primeiro milhão, triplica, 3 milhões, aí você triplica, e aí você vai seguindo essa trajetória. Esse arquétipo que a Iconic apresenta aqui, das empresas do portfólio dela, diz que, em média, as empresas com melhor performance fazem 6x no primeiro ano depois do primeiro milhão. E quando isso acontece, elas tipicamente atingem 100 milhões de receita em 5 anos. 100 milhões de receita em 5 anos é bastante coisa. Eu já vi casos mais absurdos do que isso, inclusive eu vou contar um desses casos ao vivo com o fundador de uma dessas empresas que já aceitou o próximo convite do nosso GTM Principles, que eu vou deixar no mistério. Mas ele vai vir falar de como ele atingiu 100 milhões de faturamento em menos de 5 anos. Na verdade, foram em 3. A gente vai falar disso depois. Mas o fato quando você atingir o primeiro milhão, você tem que atingir esse 6x. Não é nada fácil você atingir esse 6x, né? E você só vai conseguir fazer isso se você tiver achado uma fonte de geração de demanda ou se seu produto for fantástico. Se seu produto for fantástico, você vai conseguir fazer isso. E aí, a partir disso, você iria nessa trajetória que está nesse arquétipo aqui. Outro ponto que eu gostaria de analisar com vocês é a média da distribuição da receita sob a perspectiva de quanto dessa receita vem de novos logos e quanto dessa receita vem de expansão. Para dizer aqui para você que ao longo da trajetória dessa empresa, 60% apenas vem de novos logos, ou seja, novas contas, né? Novos clientes. 40% da receita dessas empresas que atingem esses 50 milhões, vamos olhar aqui exatamente para não falar groselha, esses 50 milhões em 1, 2, 3, 4 anos, né? A empresa atinge 50 milhões em 4 anos, 40% dessa receita vem de expansão, média, né? No primeiro ano ali 25%, depois vai para 30%, depois 38%, 38% e 35%. Então, se você não tem a habilidade de reter a receita do seu cliente e, além de reter a receita do seu cliente, expandir, né? Se você não tem essa habilidade de, além de reter a receita do seu cliente, você expandir, né, a receita do seu cliente, você provavelmente vai ter um pouco mais de dificuldade de atingir esses tais 50 milhões de receita. E aí eu também queria trazer aqui do outro lado, né, como essa receita ela é composta ao longo do crescimento, né? Então perceba que quando a empresa tem ali os seus primeiros 10 milhões, vem 3 de novos logos e 1 de... Desculpa. Quando a empresa está com menos de 10 milhões, olhando a análise aqui exata, né, de 4 milhões de receita, 3 milhões de novos logos contra 1. Quando a empresa vai para 10 milhões de receita, são 7 milhões vindo de novas vendas e 3 de expansão. Quando a empresa vai para 16, são 10 contra 6 milhões de expansão. E quando chega em 20, 13 milhões de novas vendas e 8 de expansão. Você vê, essa habilidade das empresas de crescer, chegar até esses 50 milhões, né, nesses 4, 5 anos, você percebe que ela é diretamente correlacionada com a retenção de receita e a habilidade de expandir a receita, porque o produto provavelmente é bom, essa empresa consegue manter esse cliente dentro da sua estrutura e consegue entregar sucesso a ponto de expandir o relacionamento e vender mais para esse cliente. Então, se você não consegue fazer isso, presta atenção. E dos 5% que geralmente cancelam, né, essas empresas, cancelam ali as receitas, cancelam os contratos, né? Então eu estou trazendo aqui para vocês os drivers agora de churn, de cancelamento de receita, sob a mesma perspectiva. Você vê, mesmo essas empresas, olha que interessante, essas empresas que estão perdendo aqui esses 5% de suas receitas anuais em cancelamentos, mesmo elas, 57% é de downsell. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que mesmo entre as empresas que estão sofrendo com cancelamentos e com diminuição dessa receita, uma boa parte dessa receita é simplesmente um cliente atual que está diminuindo o contrato e não saindo. Aí você fala assim, tá, qual a relevância disso? A relevância disso é que essas empresas são muito boas em retenção. Você não está percebendo? O que eu estou querendo dizer
essa empresa ela é boa de vender, mas ela é muito boa de reter. E ela é tão boa de reter que ela expande. E ela é tão boa que o produto dela provavelmente é tão bom que quando o cliente cancela, o cliente só diminui o contrato. Ele não cancela para sempre, ele não extrai ela da vida dele, né? Ele só diminui o contrato. Então eu gostaria que você tivesse essa atenção e analisasse esses dados de churn para entender o quanto que a sua empresa está dentro ou fora dessa realidade. Aqui, um pouco do nível de retenção, então as top 25% empresas do Vale do Silício retém no mínimo 95% da receita anual. Por serem boas de reter receita, elas conseguem expandir. Portanto, a receita líquida delas é uma receita próxima dos 120%, no mínimo 120%. O que é receita líquida? Receita líquida é quando você pega o montante ali final de receita que aconteceu no seu mês e você tem mais expansão da sua base de cliente do que cancelamento da sua base de cliente, né? Então, você tem a habilidade de reter esses clientes e de fazer com que eles fiquem e comprem mais. Então, você começou o seu mês com 100% de receita e terminou ele com 120%, porque você reteve e vendeu mais. Então, isso é receita líquida, beleza? Então, é muito importante que você tenha em vista que você deveria estar desenvolvendo uma excelente habilidade de reter receita e expandir receita. Se você não sabe como fazer isso, assista os nossos vídeos ali de modelo de CS. Se você não tem acesso a esses vídeos por qualquer motivo que seja, comenta aqui que a gente manda. Aqui trazendo uma perspectiva um pouco de custo como percentual da receita, né? E aqui a gente está falando que as piores empresas, né, elas têm o seu... indo para o nosso número mágico líquido, né? Então, que raio que é número mágico líquido? Número mágico líquido é a sua receita nova, então a quantidade de nova receita que você trouxe, dividido pelo período anterior de despesas operacionais de marketing e vendas, né? Então, o que isso aqui está mostrando? Da sua habilidade de trazer novas receitas, quanto você gastou no período anterior em marketing e vendas para dizer o quão eficiente isso está sendo, né? Qual a relação, quantas vezes essa relação. Então você vê que a empresa que está aqui nos 10 milhões, você vê que o número mágico dela, o número mágico, vamos olhar o número mágico líquido, né? 2.1 vezes, né? Isso quer dizer que ela trouxe 2 vezes mais receita do que ela gastou no período anterior com despesas de marketing e vendas. E aí esse número vai diminuindo, porque a eficiência dessa empresa, do ponto de vista de aquisição, vai diminuindo ao longo do tempo. Quando você é muito pequeno, é fácil você ser eficiente. O problema é você ser eficiente quando você se torna grande. Mas, quando a empresa aprende como essa estrutura funciona e chega lá nos 50 milhões, você vê que ela volta a ganhar eficiência. É interessante isso, né? Perceba que existe um ganho substancial de eficiência quando a empresa aprende a trabalhar bem a relação de novas receitas com as despesas que ela tem para trazer essas receitas. E aqui, por último, olhando a nossa mediana de CAC LTV e período para você receber de volta o dinheiro que você investiu na aquisição, né? Então olhando aqui agora a nossa mediana de CAC LTV e o período de CAC Payback, né? Então, nessa primeira linha, a gente está olhando quantos meses a empresa demora para conseguir recuperar o dinheiro que ela investiu para adquirir aquele cliente. Então, você demoraria 17 meses, nesse caso aqui, para receber de volta esse número aqui, galera. É um número que especificamente, geralmente no Brasil, é muito melhor do que as empresas dos Estados Unidos. Por quê? Porque ela tem uma abundância de capital tão grande que às vezes as empresas se tornam ineficientes na aquisição. No Brasil é muito incomum você ver um CAC LTV tão longo, um CAC Payback tão longo, né? Caso você esteja me assistindo aqui e não sabe do que eu estou falando, CAC é custo de aquisição de cliente. Payback é quantidade de tempo que demora para ele ser repago, né? Payback, é pago de volta. Então, a gente olhando aqui essa perspectiva, você vê que esse número ele é ruim e ele piora.
ele vai virando de 17 para 28 meses, né? 28 meses para você receber de volta o dinheiro que você gastou para adquirir aquele cliente é muito ineficiente. Então a gente no Brasil não tem disponibilidade de capital suficientemente grande para poder se dar o luxo de fazer esse tipo de coisa. E o nosso número mágico líquido aqui, ele provavelmente tende a ser maior do que, a relação CAC-LTV. A relação CAC-LTV aqui também tende a ser maior do que a dos Estados Unidos. Então, uma relação CAC-LTV de 3, que é o que acontece no começo das empresas aqui, ok, mas no Brasil é muito comum você ver 5, 6 vezes. E esse número aqui ele vai aumentando conforme a empresa vai crescendo. Então a empresa demora mais para repor esse dinheiro, mas repõe maior volume esse dinheiro. É importante você entender aqui. Para finalizar, só para vocês entenderem o nível das empresas que estão nesse estudo, né? Então a gente está falando de Adyen, Airbnb, vamos ver outras empresas que vocês vão conhecer. Clara, DocuSign, InVision, Uber, Notion, Loom, né, GitLab, Zoom. Essas são as empresas que são caso de estudo aqui que a gente está olhando, só para vocês entenderem que a gente não está... a gente está olhando realmente as melhores empresas do mundo, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de análise. Esse é um tipo de conteúdo muito mais técnico. Eu espero que tenha feito sentido para você. Espero que você tenha curtido. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e até a próxima.